Cada povo tem uma explicação diferente para o início do universo. Por exemplo, para os judeus, cristãos e islâmicos, a explicação da origem do universo é baseada em Gênesis, onde relata a criação dos céus e da terra por um único Deus onipotente, que teria executado essa obra criativa em 6 dias. No primeiro dia, ele fez a luz e separou o dia da noite. No segundo, ele criou o céu. No terceiro, criou a terra, o mar, as árvores e as plantas. No quarto, fez o sol, a lua e as estrelas. No quinto, ele criou os peixes e as aves. E no sexto, ele criou os outros animais e fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Há uma certa diferença na visão cristã judaica com a islâmica, pois os cristãos e judeus afirmam que Deus descansou no 7º dia, depois de ter feito toda a sua obra criativa, e os islâmicos discordam com isso, dizendo que Deus não precisa desse descanso. Para os budistas, não há um Deus criador, porque essa religião se inicia com o despertar do Buda e se focam exclusivamente na busca do Nirvana. Portanto, para eles o universo é simplesmente o que sempre foi, desde o tempo sem início. Já para os indianos, 3 divindades são responsáveis pelo ciclo de criação e destruição do universo. O Brahma, que cria, Vishnu, que preserva, o Shiva, que destrói para que o ciclo recomece. A visão do universo para os hinduístas é cíclico. E para eles, o Brahma é a representação criadora do universo. O primeiro ato que ele faz é criar o céu. Na sequência, ele cria os seres humanos, vegetais, animais e ele é descrito como um ser de pele vermelha, dotado de 4 braços e 4 cabeças voltadas para todos os pontos cardeais do universo, e com seus olhos ele mantém atento toda a sua criação, percorrendo pelo céu. Aristóteles visão sobre o universo. Para ele, o universo era finito, isto é, existia somente uma região limitada do espaço. Esse lugar onde tudo ocorria deveria ter uma forma esférica como uma bola. Nosso universo, para Aristóteles, era formado de uma série de esferas, uma dentro das outras, como uma cebola, que é formada de várias camadas. No centro do universo estava nosso planeta Terra, que sempre permanecia parado, considerando que a Terra é o núcleo de tudo. A primeira camada que a envolve é a esfera lunar, onde, como o nome indica, estava situada a Lua. O movimento do Sol e de cada planeta era explicado através do giro de cada uma das camadas que compõem o céu. Cada objeto celeste estava preso em um ponto determinado da camada esférica, como ocorre quando uma pessoa brinca em um carrossel. Explica também que os objetos poderiam realizar movimentos em qualquer direção, mas cada elemento básico seu lugar natural. Aristóteles foi um dos primeiros filósofos a estudar e a tentar entender o universo. Ele chegou à conclusão de desenvolvimento de que a Terra era o centro deste e que todos os corpos se movem em direção ao seu lugar natural por causa da gravidade com relação à velocidade desse movimento proporcional à massa do objeto. Porém, na sua teoria, havia um problema. Alguns planetas não se movimentavam relativamente. Esse problema, então, não resolvido por eles, foi resolvido e estudado após muitos anos por Nicolau Copérnico, um astrônomo e matemático que também falhou ao tentar explicar, porém desenvolveu a teoria do heliocentrismo, onde o Sol seria o centro do sistema solar. Essa nova teoria revolucionária teve seus princípios como: os movimentos dos astros são uniformes, eternos, circulares ou uma composição de vários círculos. O centro do universo é o Sol e perto dele estão Mercúrio, Vênus, Terra, Lua, Marte, Júpiter, Saturno e as estrelas fixas. A Terra tem 3 movimentos: rotação diária, volta anual, inclinação anual de seu eixo e etc. Qual foi a contribuição de Kepler para a nova cosmologia? Ele se baseou no trabalho de quem? De acordo com os dados de Tycho Brahe, Kepler encontrou a teoria sobre as órbitas dos planetas. Neles estavam registrados todos os momentos das órbitas planetárias, demonstrando formas elípticas. Kepler acreditava que os momentos dos planetas deveriam ser círculos, e por serem criados por Deus, deveriam ser perfeitos. Mas o cientista não obtinha nada do que esperava, tornando vários anos de pesquisas em falhas.
Ao fim, ele descartou sua teoria Mysterium cosmográfico e finalmente a órbita circular, se apoiando na teoria de Apolônio de Perga da Biblioteca de Alexandria, sobre a fórmula da elipse codificada pelo próprio. Essa se ajeitava perfeitamente às observações de Perry. Assim, ele definiu a órbita de Marte, oval, e a do planeta Terra, sendo quase um círculo perfeito, mas o Sol afastado do centro. Assim, Kepler criou 3 leis. Primeira lei, lei das órbitas elípticas, onde o planeta em órbita em torno do Sol descreve uma elipse, onde o Sol ocupa um dos focos. Estas são 2, e a outra é preenchida pelo vácuo. Segunda lei, lei das áreas. Esta lei determina que os planetas se movem com velocidades diferentes, dependendo da distância a que estão do Sol. Periélio é o ponto mais próximo do Sol, onde o planeta orbita mais rapidamente. E afélio é o ponto mais afastado do Sol, onde o planeta move-se mais lentamente. Terceira lei, lei dos períodos. Indica a relação da distância entre o planeta e o Sol com o período de transformação do planeta. E temos a fórmula de t elevado ao quadrado sobre d elevado ao cubo, que é igual a k, que esse k é constante. Galileu reforçou a teoria heliocêntrica com o uso do recém-inventado telescópio. Viu que a Via Láctea era formada por várias estrelas e, ao invés de nuvens, ele observou manchas solares. Descobriu também a existência de satélites ao redor de Júpiter. Além de observar o Saturno e seus anéis, ele mapeou as crateras da Lua. Quando passou a defender a teoria heliocêntrica como verdade literal, gerou problemas com a Igreja Católica, que fez com que ele tratasse apenas como uma hipótese e não como uma verdade literal. Em 1633, Galileu foi a julgamento e terminou como condenado, por grave suspeita de crime e heresia, ficando 8 anos em prisão domiciliar e próximo a Florença, e onde veio a morrer. O trabalho realizado por Newton foi a lei da gravitação universal, que foi criada no século XVII, quando ele estudava as órbitas planetárias. Conforme diz uma lenda, Newton ele estava debaixo de uma macieira quando observou uma maçã cair no chão. Ele parou para pensar e concluiu que essa fruta caía porque alguma força a puxava para baixo. E com isso, ele fez uma proposta, de que todos os corpos se atraem e que essa atração se deve à massa dos corpos. No caso da maçã, o que a atraía era o solo. E para chegar à conclusão final dessa lei da gravitação, Newton ele estudou os mecanismos que faziam com que a Lua girasse em torno da Terra e se baseou também nas descobertas feitas por outros físicos como o Kepler. Com base nas leis de Kepler, Newton conseguiu substituir a formulação geométrica das leis para o movimento planetário pela formulação física da sua famosa lei gravitacional. E com os estudos de Kepler, foi possível saber como os planetas se movimentavam ao redor do Sol, mas ainda restava uma dúvida: o porquê disso ocorrer. Foi só com a teoria da gravitação universal que isso foi respondido, pois essa teoria mostra que os corpos se atraem mutuamente, isto é, um corpo cria em torno de si um campo gravitacional que é sentido por todos os outros corpos, e esse campo gravitacional é mais intenso quanto maior a massa do corpo, sendo proporcionalmente o quadrado da distância. Portanto, essa é a razão da Terra estar ligada ao Sol e de todo o universo se manter unido. Bom, agora eu vou falar da estranha órbita de Mercúrio. Em meados do século XIX, alguns cientistas eles estavam intrigados com a maneira estranha com que a órbita do planeta Mercúrio girava em torno do Sol. Aí, em 1860, o matemático francês Urbain Le Verrier ele sugeriu que talvez o problema poderia ser resolvido se fosse considerada a existência de um planeta movendo-se entre Mercúrio e o Sol. Aí, a partir dos relatos de Les Carbault, Le Verrier estimulou que a massa do suposto planeta vulcanoide, ele seria de ordem de mais ou menos 1/7 da massa de Mercúrio. Porém, não era suficiente para explicar o estranho comportamento da órbita de Mercúrio. Aí, com o tempo, as buscas perderam ritmo, mas serviram para estimular a criatividade de outras mentes curiosas, de outros cientistas, e sendo
uma dessas mentes de um jovem alemão que em 1916 ele publicou uma nova teoria com a qual explicava bem o estranho movimento da órbita de Mercúrio sem a necessidade de um planeta intramercuriano. Era o Albert Einstein e suas ideias ficaram conhecidas como a Teoria Geral da Relatividade. Einstein, princípios da nova visão. Teoria da relatividade. Trouxeram a noção de que não há movimentos absolutos no universo. Para ele, o universo não é plano, como na geometria euclidiana, nem o tempo é absoluto, mas ambos se combinam em um espaço-tempo curvo. Na verdade, as duas teorias são uma só, mas foram apresentadas por Einstein em momentos diferentes. A teoria da relatividade restrita é postulada como o princípio da relatividade, isto é, as leis da física são as mesmas em todos os sistemas e se movem de modo uniforme em relação um ao outro. De acordo com a relatividade restrita, se dois sistemas se movem de modo uniforme em relação um ao outro, é impossível determinar algo sobre seu movimento, a não ser que ele seja relativo. Isso se deve ao fato de a velocidade da luz no vácuo ser constante, sem depender da velocidade da sua fonte ou de quem observa. Um dos mais significativos aspectos do trabalho de Albert foi de dar natural unidade aos conceitos de eletricidade e magnetismo. O universo estacionário é uma teoria elaborada em 1948 por Fred Hoyle, Thomas Gold e Hermann Bond, porém desacreditada em cosmologia, pois, apesar da descoberta da expansão do universo, muitos pesquisadores acreditavam que esse era similar em todas as direções e imutável no tempo, com produção contínua de matéria para contrabalançar a expansão observada, mantendo a densidade média constante, ou seja, duraria eternamente. Edwin Powell Hubble, em suas observações de galáxias distantes, observou que não só as galáxias distanciavam entre si, como também havia um padrão para essa ocorrência. Ao medir o deslocamento para o vermelho nas linhas espectrais das galáxias observadas por Milton Thomson e medindo suas distâncias, descobre que as galáxias estavam se afastando de nós com velocidades proporcionais à sua distância, isto é, quanto mais distância a galáxia, maior sua velocidade de afastamento. A relação entre distância e velocidade constitui a primeira evidência para a expansão do universo proposta por Alexander Friedmann e por Georges Henry Edward Lemaitre, que desenvolveu o redshift. Na verdade, a teoria do Big Bang ela não diz que o universo se originou de uma explosão propriamente dita, porque a ocorrência de uma explosão pressupõe a existência de alguma coisa anterior que explodiu em um meio pré-existente. E no caso do universo, tudo que existe surgiu desse ponto inicial. Aí entraria a teoria dos multiversos, que tentariam explicar os problemas deixados pela teoria do Big Bang. Esses problemas seriam o que existia antes do Big Bang e o que há fora do universo. Aí os defensores dessa teoria, eles afirmam que existem muitos universos que estão espalhados pelo espaço infinito. Aí uns estão a nascer, que chamam os Big Bangs, e os outros a morrer, chamado Big Crunches. Crunches. Aí nesses universos, as leis da física podem ser totalmente diferentes das nossas. O que é matéria escura? Bom, na cosmologia, a matéria escura ela é uma forma de matéria que só interage com a gravidade. Ela é invisível e intangível e só pode ser detectada de forma indireta e através das distorções gravitacionais da matéria visível. Ela é como se fosse uma cola que mantém unidas as estrelas dentro das galáxias. Mas ela não pode ser confundida com a energia escura, que aparentemente não afeta os movimentos das estrelas. Aí no modelo cosmológico mais aceito, o ACDM, a matéria escura compõe cerca de 25% da densidade de energia do universo. Aí o restante seria constituído de energia escura, com 70% mais ou menos, e por outros materiais, gases pesados, hélio, etc. Aí tá, a matéria escura ela tem implicação importante nos modelos de Big Bang, como a do universo inflacionário. Este modelo de universo ele foi proposto em 1979 por Alan Harvey Guth, dos Estados Unidos, e pelo Alexei Starobinsky, na Rússia.
e foi modificado em 1981 por um russo e por um americano. A energia escura está em todo o espaço e tende a acelerar a expansão do universo. Sua principal característica é possuir uma forte pressão negativa. A natureza da energia escura é um dos maiores desafios da cosmologia nos dias de hoje, porque a escolha de um modelo de energia escura depende da taxa de expansão do universo, o que exige a observação de propriedades de objetos muito distantes. Existem 3 propostas de energia escura: a constante cosmológica, que pode ser interpretada tanto como uma modificação de natureza geométrica nas equações de campo da relatividade geral, quanto como um efeito de energia do vácuo, a qual preenche o universo de maneira homogênea. A quintessência, usualmente modelado como campo escalar, cuja densidade de energia pode variar entre o tempo e o espaço. E a última, que seria a quarta essência, que visa unificar o conceito da energia escura e da matéria escura, formando uma energia conhecida como gás de Chaplin, que seria responsável tanto pelos efeitos das duas componentes escuras. Até a proposta de Yukawa, as partículas elementares eram os elétrons, prótons, nêutrons, que por sua vez eram compostos de outras partículas elementares menores. Agora eu vou falar do César Lattes, um cientista brasileiro que nasceu em Curitiba e graduou-se na Universidade de São Paulo em Matemática e Física. Com apenas 23 anos de idade, ele foi um dos fundadores do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas no Rio de Janeiro. Aí, enquanto ele estava na universidade na Inglaterra, em 1947, ele descobriu uma nova partícula atômica, o meson π, a qual desintegra em um novo tipo de partícula, o meson mu. Era aceito até então que os átomos eram formados por apenas 3 tipos de partículas elementares: os prótons, nêutrons e os elétrons. Alguns cientistas contestaram os resultados, mas com o apoio de Niels Bohr, a novidade foi melhor aceita. Isso deu início a uma nova área de pesquisa, a física de partículas. Murray Gell-Mann é um importante físico americano que se interessou por vários tipos de estudos de diferentes áreas. Ele é professor emérito de Física Teórica do Instituto de Tecnologia da Califórnia e um dos fundadores do Instituto de Santa Fé. Entre suas áreas de pesquisa, inclui-se a física, que foi onde ele deu sua maior contribuição, pois ele descobriu os quarks, que é a partícula encontrada no interior do átomo. Até meados da década de 70, o número de partículas elementares descobertas pelos físicos era imenso. Então, na tentativa de simplificar essa grande quantidade de partículas, eles tentaram classificá-las em menores grupos. A partir dos estudos apresentados por Gell-Mann, foi possível realizar a primeira divisão dessas partículas elementares. Após pesquisar, Gell-Mann chamou de bárions aquelas partículas elementares que possuíam massa igual ou praticamente igual e que interagiam com o núcleo. De forma conjunta com os mesons, os bárions passaram a pertencer à classe dos hadrons. E por perceber tantas semelhanças entre essas partículas, Gell-Mann pôde concluir que os hadrons eram formados por outras partículas elementares, os quarks. E os quarks detectados até hoje são Up, Down, Charm, Strange, Top e Bottom, que possuem a chamada carga de cor vermelha, azul e verde. São aparelhos que fornecem energia a feixes de partículas eletricamente carregadas. Todos os aceleradores de partículas possibilitam a concentração de grande energia em pequeno volume e pode ser controlado de forma precisa. Exemplos comuns de aceleradores de partículas são nas televisões, nos geradores de raio-x, na produção de isótopos radioativos, na radioterapia do câncer, na radiografia de alta potência para uso industrial, eu conversei e na com um grupo polimerização e todos concordam de com a possibilidade de existir
universo paralelo. O que é o LHC? A Aline acha Explique que o se seu existir funcionamento é uma e a coisa sua sem importância. fim, indefinido, Grande colisor de com Hadron vários caminhos é o maior que acelerador de pode partículas gerar do mundo, resultados talvez que a gente nunca localizado a pensaria. 175 Um metros resultado abaixo bom dos solos ou um da resultado fronteira ruim. franco-suíça, E próxima a o grupo Genebra, inteiro tá Suíça, mandando boa noite, professor. Boa noite, e professor. tem forma circular com 27 quilômetros de circunferência. Ela colide prótons com prótons, elétrons com elétrons, uma característica comparada a outras que colidem prótons com elétrons. Sua grande importância é de que, com o LHC, o ser humano consegue resultados melhores, mais precisos sobre o Higgs, e proporciona valores diferentes do modelo padrão.